convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras, no capítulo de número 6. Nos cultos matutinos nós temos feito uma sequência aqui, né, no livro de Esdras. Hoje chegamos aqui no capítulo 6. E eu quero chamar a sua atenção para a leitura que farei do verso 13 em diante, até o verso de número 22, ou seja, até o final do capítulo 6. Esdras, capítulo 6, do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então, Tatenai, o governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos, os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Pai, diante da Tua palavra nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos, porque através do registro da Tua palavra, ó Deus, nós recebemos a instrução do Senhor e somos, ó Deus, ensinados a fazer aquilo que é da Tua vontade. Pai, usa-nos nessa manhã para aprendermos mais de Ti, que Teu Santo Espírito nos ilumine, que apesar de mim mesmo o Senhor me use para o Teu louvor, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e das minhas irmãs, e para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. É o que clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Queridos, qual tem sido
a sua reação diante da pregação da palavra profética de Deus. E quando eu digo palavra profética, refiro-me à pregação da palavra do Senhor, como temos feito aqui, todas as vezes que nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Como tem sido a sua reação diante da palavra do Senhor? Será que é só mais um momento do culto? Será que é simplesmente ouvir, talvez, de uma palavra que venha fazer sentido enquanto você está aqui no culto, mas enquanto depois que você saia das portas, já não refere-se a mais nada? Ou será que essa palavra de fato tem impactado, de modo que você fica ali se alimentando dela, né? Ruminando os ensinamentos durante a semana, observando de fato as práticas da sua vida, para colocar dentro do padrão que Deus está chamando a sua atenção? Como que tem sido a sua reação diante da pregação da palavra do Senhor? O que acontece depois de cada sermão? Como que você levanta na segunda-feira? Pastor, por que o senhor está fazendo essas perguntas? Irmãos, porque uma das piores coisas que nós podemos fazer diante do nosso Senhor, como o Salmo 95 nos exortou, é endurecer o nosso coração quando ouvimos a palavra do Senhor, quando ouvimos da sua voz, quando ouvimos da sua instrução. Tanto que o Salmo nos exorta: não endureçais o vosso coração, como em Massá, como no dia de Meribá, como no dia de Massá, colocando Deus à prova. E talvez uma analogia interessante seja dos pais, né, para com os filhos. Os pais, dentro da educação dos filhos, constantemente estão apresentando alguns princípios dentro da educação, desde pequenininho. E nós falamos isso a vida toda, né? Talvez o exemplo do leva a blusa, fulano. Toda mãe chama a atenção dos filhos para, ainda mais nessa época de inverno, leva a blusa, Fabinho. Não é assim que acontece? E isso vai falar: mãe já falou 300 mil vezes, mas sempre vai estar falando de novo, até que ela entenda e veja que não precisa mais falar, que você já pegou a blusa. Mas enquanto ela não ver essa prática, o que ela vai continuar fazendo? Vai falar toda hora. Deus constantemente, irmãos, nos chama a atenção para os princípios que Ele quer. Toda hora Deus está falando conosco e chamando a nossa atenção. Como nós temos visto lá em Timóteo, a palavra de Deus, ela é útil, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que você se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas enquanto nós não colocarmos isso em prática, Deus vai estar falando conosco constantemente. E quando nós colocamos em prática aquilo que aprendemos, obviamente que Ele vai trazer um novo princípio, um novo ensinamento. E é assim que nós começamos a crescer na fé. Agora, deixa eu ainda te questionar: será que os acontecimentos, os ensinamentos, as admoestações, as exortações ouvidas e vividas no culto têm produzido reações correspondentes à vontade de Deus em sua vida? O que você tem ouvido, aprendido, tem gerado transformação? Tem conduzido você a deixar determinadas práticas e assumir determinados e novos comportamentos? Como tem sido? Quando você vem prestar culto e a palavra de Deus fala contigo, isso tem gerado algo em você? Tem inclinado você a experimentar mais da vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus? Ou simplesmente é aquele assim: puxa vida, que coisa linda, hein? Que texto maravilhoso, que sermão fantástico. E só?
Muitas vezes, irmãos, o desprezar da palavra é o grande problema para não experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Deus nos mostra o caminho, mas se nós não seguirmos por esse caminho, não desfrutaremos do cuidado, da proteção e da bênção que Ele tem garantida para cada um de nós. Por isso, quando nós olhamos aqui para a história de Esdras, nós vemos justamente isso acontecer. O povo já havia passado por um exílio terrível. Gerações haviam sido privadas da presença do Senhor, do culto, do serviço litúrgico. E eles estavam agora sendo introduzidos de volta à terra de Israel. Deus estava movendo o coração dos reis da terra para que a obra fosse realizada. E as pessoas estavam desmotivadas. Como nós vimos no último sermão, no matutino, havia uma geração dos mais velhos que só sabia chorar, só sabia se lamentar, só sabia dizer, ai, mas está difícil, ai, mas as coisas não funcionam. Não conseguiam se alegrar diante do pequeno começo ou do mover de Deus, não conseguiam enxergar que Deus estava mudando o coração do imperador do mundo. Que Deus, como havia prometido e revelado a Daniel, estava mudando os impérios. A Babilônia já havia caído, agora a Pérsia estava, os medo-persas estavam no poder do mundo. E Deus inclina o coração, como já havia dito também em profecia, chamando inclusive Ciro de seu servo, para que através dele e dos decretos dele, o povo pudesse voltar à terra. Mas eles não estavam enxergando essa ação de Deus. Ficavam olhando para coisas pequenas. Deus havia levantado Ageu, Deus havia levantado Zacarias, profetas do Senhor, justamente para trazer uma palavra para aquele povo, para eles não desistirem, para eles assumirem um compromisso, para eles investirem a vida na obra do Senhor. E mesmo assim, faltava aquele ânimo, aquela motivação, aquele desejo de fazer e de acontecer para a honra e glória do Senhor. É justamente no contexto de Esdras que Deus vai chamar a atenção do povo que estavam preocupados em cuidar da sua própria casa, em cuidar da sua própria vida, enquanto que a casa de Deus e as coisas relacionadas ao reino de Deus estavam sendo deixadas para trás. E nós vivemos uma época, irmãos, que se não tomarmos cuidado, nós seremos escravizados por esse mundo louco, por esse padrão, muitas vezes em que somos submetidos, e o que é valorizado, é aquilo que a palavra de Deus condena. E muitas vezes desprezamos a nossa família, desprezamos o nosso convívio, desprezamos o nosso serviço a Deus, tão somente porque estamos correndo atrás do queijo, esquecendo que é o Senhor quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos dá a saúde. Como que a pandemia tem sido um instrumento de bênção para muitos, para mostrar o que realmente não somos nada. Não importa quanto de dinheiro que você tem, o quanto você trabalhou, o quanto você juntou. Não importa quantas horas de academia você teve. Morre todo tipo de gente. É Deus quem cuida. É Deus quem sustenta. É Deus quem direciona. É algo que a ciência não pode explicar.
e que comprova tão somente aquilo que vimos no Salmo 95, que Deus é supremo e grande rei acima de tudo. Ele nos criou, dele somos ovelhas nas suas mãos. Se você não compreender que a sua vida só terá um sentido a partir do momento que estiver vivendo para Deus, com Deus e por Deus, você vai estar aqui domingo após domingo, estudo após estudo, ouvindo mensagens após mensagem, e isso não fará, infelizmente, diferença nenhuma. As coisas vão acontecer na nossa vida à medida que estivermos praticando aquilo que o Senhor está, de fato, nos ensinando. Nós sabemos que o livro de Esdras trata do contexto do retorno do povo exilado de Israel para a reconstrução do templo de Jerusalém. Tanto Esdras como o livro de Neemias tem por propósito afirmar que Deus é soberano e que diante dessa soberania Ele age, inclusive por meio de pessoas até mesmo ímpias, para realizar o seu objetivo, o seu propósito. Todos estão debaixo da soberania de Deus, e Deus age nos atos bons e maus dos homens maus, e nos atos bons e maus dos homens bons. Nada pega Deus de surpresa, absolutamente nada. Por isso os reis medo-persas são dirigidos pelo Senhor ao ponto de fazer justamente aquilo que Deus havia determinado. Você que conhece um pouco do livro de Esdras, você vai ver que o povo havia sido impedido de se reunir com a mudança de Ciro para Dario. Muitas coisas aconteceram, até que um belo dia, o capítulo 6 vai tratar disso no início, que o rei Dario, se você quiser dar uma olhada aí, né, vamos ver. Eu vou chamar a atenção para alguns versos, mas vamos olhar aqui no capítulo 6 primeiro. O verso 1 diz assim: então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. O rei resolveu fazer lá uma retrospectiva, foi procurar no digesto dos reis as decisões que haviam sido tomadas. Foi dar uma olhadinha nos anais da história. E aí nessa pesquisa, chegou à conclusão de que Ciro havia dado um decreto para a reconstrução do templo de Jerusalém, que estava parado. As obras haviam sido paradas. E aí, por conta dessa busca que Dario mandou fazer, ele toma conhecimento de que Ciro tinha mandado reconstruir. E ele fala assim: mas por que parou então? E aí explicam a história para ele, falando: não, imediatamente eu quero que recomece. E só pare a obra lá em Jerusalém o dia que acabar. Deus movendo o coração dos homens para realizar os seus decretos e a sua vontade. Irmãos, se nós não compreendemos e não entendemos que Deus é soberano, inclusive para mover o coração do descrente, nós viveremos uma vida de amargura, de cansaço, porque de mais dia menos dias descobriremos que nós não temos o domínio do nosso futuro em suas mãos. Nossa geração diz: o seu futuro depende de você, vírgula, se Deus quiser. É assim, inclusive, que Tiago nos ensina: não diga que eu vou para tal cidade, vou comprar, vou vender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Diga: olha, se Deus quiser, farei isso, ou farei aquilo, ou irei para tal lugar. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus comanda cada detalhe, irmãos. Vejamos rapidamente aqui esses versos que eu separei. Voltando aqui para Esdras, capítulo 1, nós vemos assim: no primeiro ano
de Ciro, rei da Pérsia. Veja a indicação: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aí é o decreto da reconstrução do templo. Quem que despertou e moveu o coração de Ciro? O Senhor. Com que finalidade? Para cumprir a palavra que o próprio Senhor Deus havia dado por boca de Jeremias. Veja aí o verso 5. Então, se levantou os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, presta atenção agora, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Pule agora lá para o capítulo 5. Capítulo 5 também, verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. O que estava sobre eles? Os olhos de Deus. Capítulo 7, vamos avançar aqui um pouquinho. Verso 9. 7:9 vai dizer: pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo o quê? A boa mão do seu Deus sobre ele. Deus conduzindo o seu povo. Verso 27 desse mesmo capítulo: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmãos, por que eu quero chamar a atenção para esses versos? Deus é quem desperta o coração de quem quer que seja, para que a sua vontade seja cumprida. Deus é quem sustenta, Deus é quem dirige, Deus, os seus olhos é quem está sobre nós e nos conduz em todos os momentos. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Isso que fala a respeito da soberania de Deus em nossa vida. Agora, mesmo sabendo de que toda essa postura de Deus, soberana sobre o seu povo, é uma ação grandiosa, única de Deus, isso não exclui de cada um de nós a responsabilidade de estarmos diante dele. E se porventura, presta atenção nisso que eu vou te dizer, o seu coração não tem sido movido para servir, se Deus não tem animado o seu espírito para estar disposto a fazer a obra do Senhor, a fazer parte daqueles que estão atuando, servindo e realizando algo para o Senhor, cuidado, hein? Cuidado, porque pode ser tão somente que Deus retirou a mão e deixou você seguir o seu próprio coração. Porque quando Deus toca os seus servos, Deus toca os seus servos para que eles se disponham a servir, para que eles obedeçam, para que eles se envolvam, para que eles tenham o desejo de fazer o melhor para o Senhor. Agora, se isso não acontece, se nada acontece ao nosso coração, clame. E pode ser que Deus tenha misericórdia e volte a colocar a chama no seu coração e o desejo sincero de servi-lo.
Deus continuará fazendo a sua obra, independente de você. É você que precisa clamar ao Senhor: Pai, me inclua nesse negócio. Senhor, desperte o meu coração. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, dirija-me. Porque Deus fará a sua obra mesmo usando o coração do ímpio. Ele não vai esperar a sua disposição, meu irmão. Deus é Deus. Ele vai realizar a sua obra independente de você. O participar e o estar envolvido com isso é um privilégio seu. Pois é você e eu que precisamos de Deus e não o contrário. Por isso, ao ouvir a sua voz, não endureçais o coração, mas muito pelo contrário, coloque-se à disposição desse Deus. Porque aí sim, você experimentará e verá Deus usando a sua vida para a honra e glória dele e coisas tremendas acontecendo como sempre acontece. Olhando mais um pouquinho ainda para o contexto de Esdras, especial aqui no livro de Esdras, é dividido em duas partes. A primeira trata do retorno dos exilados e a reconstrução do templo. Enquanto que a segunda parte do livro fala do retorno de Esdras e a reconstrução do povo como um todo. A reconstrução da ordem sacerdotal, das atividades litúrgicas, da formação de liderança, ou seja, da organização plena do povo, para que esse povo de fato fosse um povo sacerdotal, um povo que adorasse ao Senhor, um povo chamado e separado para adorar ao Senhor. Ter o templo ou um lugar de adoração ao Senhor é um ponto. Agora, ter um povo adorador é a segunda parte do negócio. O livro de Esdras trata tanto da reconstrução daquele símbolo da presença de Deus no meio do povo, que era o templo, como também trata da restauração e reconstrução da própria identidade do povo de Deus. Nós precisamos fazer parte dessas duas restaurações, irmãos. Os capítulos iniciais mostram como a boa mão do Senhor estava dirigindo as coisas, inclusive motivando o coração das pessoas para agir. Eu não sei se você vai se lembrar, mas um dos primeiros sermões de aqui em Esdras, nós vimos que Deus deu a eles um só coração. Trabalhavam como se fosse um só homem. Porém, isso não isentou o povo de dificuldades e oposições. Os capítulos 4 e 5, de um modo especial, vão tratar dessas dificuldades que o povo passou. Veja, Deus é soberano para realizar a sua vontade, Deus é soberano para fazer os seus decretos, mas Ele usa pessoas para fazer isso. E isso não isenta que, pelo simples fato de Deus ter decretado, que esse trabalho será fácil, não terá dificuldades. Muito pelo contrário. Muitas vezes, dentro do decreto de Deus está a permissão justamente das dificuldades para ver a sua disposição em servi-lo. Para ver como que será a sua resposta à palavra do Senhor. Do capítulo 3 ao capítulo 6, que trata da reconstrução do templo, nós vemos que pelo menos 2 momentos de grande oposição à reconstrução. No capítulo 4 nós tivemos a dificuldade, o templo inclusive para de ser reconstruído. Depois do capítulo 5 nós vemos de novo a dificuldade, apesar de que o trabalho continua andando devagarinho. Nós vemos aí, dá uma olhadinha comigo em Esdras capítulo 4, verso 23 e 24. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e de mão armada os forçaram ao quê? A parar com a obra. Eles tiveram um momento, inclusive, que foram ameaçados com armas para que a obra fosse parada. O decreto de Artaxerxes determinou que a obra tinha que parar.
está debaixo também da soberania de Deus, irmãos. O lockdown de Artaxerxes estava sobre a soberania de Deus. Para tudo. E muitas vezes o governo ímpio vai se levantar e vai querer trazer um lockdown para a obra do Senhor. Hoje não com armas, mas com multas. Tudo bem. Deus continua soberano. E o nosso coração continua desejoso de servi-lo. E no momento que Deus quebrar o lockdown, aí as coisas começam a acontecer novamente. Nós temos que crer na soberania de Deus, mesmo quando as coisas não dão muito certo. Mesmo quando temos a opressão e a dificuldade daquele que está revestido de autoridade. Até que Deus mova o coração de Dario, para que Dario vai dar uma olhada no que Ciro disse. E aí determine que a obra seja recomeçada e não pare mais. Tudo bem, Deus continua soberano sobre toda e qualquer circunstância. E o nosso coração deve permanecer fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância. No capítulo 5 nós vemos Deus reforçando a sua ação através de Dario, o rei da Pérsia, que muda esse decreto de Artaxerxes. Nós vemos que o povo de Israel continuou fazendo a obra porque ouviram a palavra dos profetas Ageu e Zacarias. Dê uma olhada aí no capítulo 5 comigo, verso 1. Deus levantou os seus profetas, Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Nós vimos no último culto matutino, quais foram essas palavras. Tanto Ageu quanto Zacarias falam diretamente ao governador Zorobabel, e a todos aqueles que estavam responsáveis pela reconstrução olha, não pare, Deus é com vocês, fique firme, essa obra vai terminar, eis que eu vejo o prumo pronto, a parede pronta, tudo pronto. Foi uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, uma palavra para que aqueles que estavam envolvidos na liderança do povo de Israel não desanimassem. E quando nós temos a palavra do Senhor, que diz que Deus estará conosco enquanto nós realizarmos a obra dele, irmãos. Mesmo que o Artaxerxes da época se levante, Deus continuará conosco. E segundo a sua ação soberana, mais dia menos dia, a obra será totalmente concluída. Deus continuará fazendo a sua obra através da sua igreja, através do seu povo. Mesmo com todas as dificuldades e todas as privações, isso não pode se arremeter do nosso coração. As promessas, as esperanças, a palavra do Senhor que ainda está vigente para hoje, promessas que ainda estão em vigor para os nossos dias, promessas tais que apontam para o fato de que Cristo estará conosco enquanto estivermos trabalhando para Ele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse o Senhor. E isso continua sendo verdade hoje, amanhã e até o final. Mesmo que passemos por dificuldades. Nós sabemos que Nabucodonosor levou o exilado o povo de Israel. Aí depois vem Ciro, que restabelece o povo na terra. Aí vemos Artaxerxes impedindo o avanço da reconstrução do templo. Aí Deus desperta Dario, autorizando os judeus a continuarem. E veja, tudo isso, segundo a palavra profética de Ageu e de Zacarias. Jesus mesmo já nos diz que teríamos dias difíceis, que seríamos perseguidos, que teríamos dificuldades, que o mundo nos odiaria. Isso está dentro do script. Agora, isso não pode ser motivo para nos desanimar quanto a servir ao nosso Deus. A estarmos dispostos com o coração derramado na presença dEle.
O povo foi exortado por Deus através dos profetas que, mesmo diante de uma situação difícil, recomeçassem, reiniciar a construção do templo. E é justamente isso que nós vemos aqui no capítulo 6, do verso 13 que lemos, ou do verso 14 em diante. Segundo o texto que nós lemos, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, o Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram pontualmente segundo o decreto de Dario. Dario havia dito: comece a reconstrução do templo, volte, e eles então obedeceram. E quando nós vemos todo o desenrolar dessa passagem, nós podemos tratar sobre a reação do povo. A reação do povo de Deus diante da pregação da palavra do seu Deus. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é o seguinte: será que você está focado mais no Deus da Bíblia, e nos decretos, e no ensino, e na palavra que as Escrituras nos traz? Ou você está mais preocupado com Artaxerxes, com Dario? Você está mais preocupado com o Nabucodonosor, com Ciro? As questões políticas, irmãos, não são nada perante aquele que é o soberano. Nenhum coração, por mais ímpio que seja, está isento do mover do Deus soberano. A nossa esperança não está no poder político, quem quer que seja que esteja lá. A nossa esperança não está no fato de que as autoridades constituídas apoiam ou não o trabalho e a obra do Senhor. A nossa postura, as nossas atitudes têm que estar pautadas naquilo que Deus diz. Mesmo que as notícias sejam completamente terríveis, Deus continua no trono. É Ele que conduz. Por isso o que importa não é qual é a sua reação diante do noticiário. O que importa não é a sua reação diante das pesquisas. O que importa não é a sua reação diante daquilo que a mídia tem apresentado, mas daquilo que a palavra de Deus tem dito. Serão dias difíceis? Sim, nós sabemos disso e temos estudado. Mas ao mesmo tempo sabemos que Deus está conosco e sua obra será realizada independente de toda e qualquer situação. Mesmo que os dias se tornem cada vez mais complicados e mais difíceis e tenhamos mais e mais e mais dificuldades, Deus continua no trono, irmãos. E a única coisa que Ele requer de você e de mim é que não venhamos endurecer o nosso coração ao ouvir da sua palavra. Por isso, quando Deus levanta Ageu e Zacarias, eles trazem uma palavra ao povo, nós vemos uma reação do povo de Deus diante dessa palavra, diante da palavra de Deus. Não importa se Artaxerxes vai trazer lockdown, não importa se Dario agora está inclinado a permitir, o que importa é o que Deus está falando. E é sobre essas reações que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. A primeira reação que nós observamos em relação ao povo de Deus é a obediência. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, capítulo 6 de Esdras, verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do quê? Do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Eles estavam edificando e prosperando em virtude do decreto de Dario? Não, pouco importa o que Dario decretou, meu amigo. A obra do Senhor continua sendo realizada, porque, como Jesus disse, ela é semelhante a uma porção de fermento que a mulher coloca dentro da massa. E
de modo silencioso, de um modo até mesmo invisível, esse fermento vai agindo e de repente você olha aquela massa, multiplicou de tamanho. Assim, Jesus compara a ação de Deus no coração das pessoas. É sem estrondo, com decreto favorável, com decreto desfavorável, o evangelho continua alcançando o coração das pessoas. Tendo dificuldade para reunir ou não, tendo a possibilidade de poder fazer ou não, a obra do Senhor continua. E você precisa fazer parte disso. Os anciãos do povo de Judá edificavam e continuavam fazendo o que tinham que fazer, pautados na palavra dos profetas e não na palavra do decreto de rei nenhum. Hoje o evangelho continua sendo anunciado boca a boca, mensagem a mensagem, postagem a postagem, e continua alcançando o coração daqueles que Deus separou para a sua própria glória. O nosso papel diante da palavra do Senhor é obedecer, irmãos. Mesmo que os decretos não sejam favoráveis, isso pouco importa. A nossa edificação, o trabalho que nós estamos realizando para o Senhor, nós vamos prosperando em virtude do que a palavra de Deus diz, em virtude do que profetizaram os profetas. E o verso continua. Edificaram a casa e terminaram, segundo o quê? O mandato de quem? O mandato de Deus, de Israel. Foi por causa do mandato de Dario? Não, foi porque Deus havia determinado que seria dessa forma. Foi por conta do mandato de Deus, Deus de Israel. E segundo o decreto de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, reis da Pérsia, que estão submissos à soberania do mandato do Deus de Israel. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Irmãos, a primeira reação que eu quero chamar a atenção diante da palavra do Senhor, mesmo que toda a situação em volta seja de dificuldade, e que Deus espera de você, é a reação da obediência, em virtude do que profetizou, ou do que profetizaram, segundo o mandato do Deus de Israel. A primeira reação que todo servo de Deus tem que ter diante da palavra do Senhor, é de obediência, independente daquilo que está acontecendo. Não foi a autorização de Dario para reiniciar, mas a palavra de Deus, através dos seus profetas, que tiraram o povo da inércia. A pregação dos profetas impeliu o povo a trabalhar de novo, até verem a obra terminada. E juntamente com o templo, muitas outras coisas foram restauradas. A fé foi restaurada, a esperança foi restaurada, a salvação daquele povo. Foram 20 anos desde o humilde começo. Lembra quando nós pregamos recentemente que eles haviam lançado os alicerces e por isso estavam felizes? 20 anos se passaram. Precisamente 70 anos após a destruição do templo de Salomão, ele é reconstruído. Muitas vezes nós lemos aqui Esdras, vivemos o capítulo 3, de repente chegamos no capítulo 6, que fala a respeito do término da obra, e fala assim, olha só, eles terminaram, como se fosse algo instantâneo. Foram 20 anos, com lutas, com dificuldades, com problemas, mas Deus cumprindo a sua palavra, no tempo dele, do jeito dele. A segunda reação, irmãos, além da obediência, que eu quero chamar a sua atenção é que esse povo, diante da palavra de Deus, além de obedecer, além de servir, como nós cantamos, né? No primeiro cântico, que eu quero servir, que eu quero adorar, que eu quero bendizer ao Senhor. A segunda reação do verdadeiro crente diante da palavra do Senhor é a prática da adoração. Veja aí o verso 16 e o verso 18. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os restantes dos exilados fizeram o quê? O que está escrito aí? Celebraram
Com choro? Não, com regozijo a dedicação dessa casa. E para a dedicação dessa casa ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos, os levitas nas suas divisões, para quê? Para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Veja que eles fizeram a obra e falaram, oh, beleza, está construído o templo, cada um agora vai cuidar da sua própria vida. Foi isso? Não. A segunda reação diante da palavra do Senhor, além da obediência, em colocar a mão na massa para fazer aquilo que tem que ser feito, para edificar e prosseguir em edificar, foi agora adorar ao Senhor. Imagine essa situação, irmãos, um povo que havia retornado com dificuldades, ainda estavam debaixo do domínio dos povos. Os persas ainda estavam dominando todas as coisas. Financeiramente as coisas ainda não estavam no eixo. E aí os caras vão e adoram ao Senhor, oferecendo 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos. É lógico que quando você compara isso com a consagração do primeiro templo, isso aqui não é nada. Mas considerando a realidade que eles estavam vivendo, isso aqui é muito. E demonstra esse desejo sincero de se ofertar ao Senhor além daquilo que tinha. De consagrar a Deus tudo que eles possuíam. A segunda reação do povo de Deus diante da palavra profética ou da palavra de Deus é a adoração. Celebraram com regozijo a dedicação da casa do Senhor, ofereceram, segundo está escrito no livro de Moisés. Uma adoração conforme prescrito na lei, irmãos. Como eu disse, pequena em número quando comparado com a dedicação do templo de Salomão. Se você for lá para o 1 Reis, capítulo 8, você vai ver a consagração do primeiro templo. Aqui diz que eles deram 100 novilhos, lá foram 2.200 bois. Aqui diz que foram 400 cordeiros, lá foram 120 mil ovelhas. O número é muito diferenciado. Mas, como eu disse, para a realidade daqueles dias, o que eles ofereceram foi muito além daquilo que eles tinham. Porque a adoração é justamente isso, consagrar ao Senhor tudo que você é, a sua vida por completo. Eles fizeram isso com consciência de fé, com ação requerida por Deus, conforme o que estava prescrito na lei de Moisés. Quando nós somos confrontados, irmãos, pela palavra de Deus, além da obediência, somos compelidos a adorar de modo fiel, a desejar estar na presença do Senhor, a nos derramar, a apresentar a Ele o culto como lhe é devido, com júbilo, com ações de graças, com reverência, com temor, a vir e a prostrarmos diante dEle e adorarmos, como o Salmo 95 nos convida e nos adverte. Nós temos prazer em estar na casa do Senhor, nós temos prazer em estar envolvidos com ministérios relacionados ao reino do Senhor. Nós desejamos fazer parte, nós não queremos ficar de fora, não queremos ser apenas espectadores, mas queremos estar ali. Essa seria uma reação natural daqueles que temem ao Senhor. Deus, durante toda a história da humanidade, deu provas e mais provas de que Ele é quem está no controle, que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Isso já seria suficiente para que você estivesse cada dia mais animado a obedecer a Deus e adorar ao Senhor. Mas tem uma terceira reação que eu quero compartilhar contigo. É a consagração. Viver uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida piedosa na presença do Senhor. Veja aí o verso 19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. A Páscoa, que você lembra, é a retirada do povo do Egito. Significava essa preservação. E a celebração da Páscoa estava interligada com a celebração da festa dos pães asmos, que o texto também vai dizer que eles celebraram,
que era a festa da retirada do fermento, ou seja, da retirada da influência do mundo sobre o povo de Israel. Era uma festa de consagração, de santificação, de pureza. Veja o que diz: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, exatamente no dia que a lei exigia. Porque os sacerdotes, os levitas, tinham feito o quê? Tinham purificado, ou tinham se purificado como se fosse um só homem. A liderança estava santa, a liderança estava pura. As pessoas estavam vivendo de modo a agir em piedade, em santidade na presença do Senhor. Os sacerdotes davam um exemplo disso. Eles haviam se purificado como se fosse um só homem. O que mais? E todos estavam limpos. Não é porque eles tinham tomado banho para vir à igreja. Mas o termo limpos aqui refere-se que eles estavam vivendo em santidade. Tem gente que vem limpinho para a igreja, cheiroso, que lá aqui do fundo dá para sentir o cheiro que entra lá, mas ainda está fédido com seus pecados, com suas práticas contrárias à vontade do Senhor. Quando a palavra de Deus fala ao seu coração, a terceira reação natural para o verdadeiro crente é mudança de vida, é consagração, é se purificar, é se tornar limpo, é tirar o pecado, mudar as práticas, assumir uma nova postura, glorificar a Deus através das atitudes. Veja aí o que diz mais: mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, presta atenção, se haviam separado do quê? Da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, se a palavra profética do Senhor, se a pregação da palavra de Deus não exigir ou não te conduzir a uma reação de consagração, ao ponto de você se separar da imundícia dos gentios da terra para buscar ao Senhor, de se purificar, de se tornar limpo na presença do Senhor, essa palavra não tem feito nada na sua vida. E ouvir aqui não adianta de nada. Se a pregação da palavra do Senhor não conduz você a estar em obediência, desejoso a fazer parte da obra do Senhor, em adoração, estar na presença do Senhor para adorá-lo, como nós cantamos aqui, como é bom louvar a Deus. E se não te conduzir a uma reação em busca da santificação, irmãos, se você continua vivendo da mesma forma que os gentios da terra, na imundícia dos gentios da terra, você não entendeu nada. O texto ainda continua dizendo, verso 22, celebraram a festa dos pães asmos, que era a festa da purificação, da retirada do fermento, tirar a influência do mundo. Lembrando que o fermento representava a influência do Egito sobre o povo de Israel. Então, retirar o fermento significava retirar todo o ensinamento e toda a influência que eles haviam recebido, cultural, religiosa, de Israel, e agora viver dentro do padrão que Deus havia estabelecido. E eles celebraram a festa de pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. A consagração tem esse objetivo, meus irmãos, me conduzir a fortalecer a minha mão na obra da casa de Deus. Eles celebraram a Páscoa como se fosse um só homem. Eles celebraram porque se tinham purificado como se fossem um só homem. Eles estavam limpos, eles haviam retirado a imundícia dos gentios do seu dia a dia. A fidelidade, irmãos, às exigências da lei referente à celebração das festas demonstravam consagração da parte do povo para com Deus. O verso 21, como já chamei a sua atenção, diz: haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. A pregação da palavra de Deus deve nos conduzir a nos separar da imundícia dos gentios, dos não crentes,
para buscarmos o Senhor. E isso é uma definição de consagração. Pastor, como que eu me consagro ao Senhor? Deixe as imundícias dos povos dessa terra e busque ao Senhor. É a terceira reação que a pregação da palavra do Senhor tem que gerar no seu coração. A quarta, irmãos, de um modo mais específico aqui, o verso 22, trata dessa quarta reação que eu quero ainda pontuar, que é justamente a comunhão. Você vai observar isso na perícope inteira. Eles se dispuseram, os sacerdotes como um só homem se purificaram, os anciãos do povo se reuniram para edificar e prosseguirem a edificar, celebraram, ou no verso 20 ainda, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, os seus irmãos e para si mesmo, ou seja, ninguém ficou de fora. A reação é conduzir-nos a essa busca da comunhão fraternal. E aí diz o verso 22 que eles celebraram a festa por 7 dias. Todos esses. Essa ideia da comunhão, as festividades judaicas tinham por objetivo trazer as tribos de Israel para Jerusalém, para unidos adorar ao Senhor. Os cânticos de romagem refletem bem essa ideia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali o povo de Deus vai estar reunido, é dali que sobem as tribos de Israel para Jerusalém, para adorar ao Senhor, como se fosse um só povo. Essa é a ideia. Eles celebraram, eles estavam felizes, Deus lhes havia abençoado. A festa dos pães asmos trazia a memória do povo sobre a aliança, sobre a unidade, sobre a proteção de Deus em livrá-los dos inimigos. Primeiramente dos egípcios, agora dos babilônicos e também dos medo-persas. A pregação da palavra de Deus gerou um senso de unidade no povo, que resultou na celebração como um só povo, separado para a glória de Deus, sem fermento. No início do nosso sermão eu te perguntei, qual tem sido a sua reação diante da pregação da palavra de Deus? Como que você tem se levantado na segunda-feira? A reação que Deus espera de você ao ouvir da pregação da palavra do Senhor é que você esteja com o coração disposto a obedecer, fazer parte da história, a estar engajado com a obra. A reação que Deus espera de você é que você se reúna para adorar ao Senhor. Então somente por aquilo que Deus é, como o Salmo 95 nos chama a atenção. A reação que Deus espera diante da pregação da palavra na sua vida é que você se consagre. Deixe a imundícia dos povos dessa terra. E a reação que Deus espera é que você se alegre em estar junto, celebrando aquilo que Deus tem realizado pelo seu povo, em favor da sua história, em favor da obra da redenção, se alegrando com aqueles que Deus vai acrescentando ao nosso meio, dia após dia. Essa é a reação que se espera. Concluindo, irmãos, qual tem sido a tua reação diante da pregação da palavra de Deus? Será que o ouvir da palavra de Deus tem gerado uma prática de obediência, uma prática de adoração, de consagração e comunhão fraternal em tua vida? Nunca experimentaremos o verdadeiro cuidado de Deus como seu povo, sem antes nos inclinarmos para a sua palavra. E a palavra de Deus, precisa fazer morada em nós, transformar as nossas atitudes, transformar a nossa vida. Lembre-se, Jesus é a palavra de Deus, a palavra de Deus encarnada. Nele nós somos libertos, nele somos purificados, nele somos chamados para obedecer, adorarmos, consagrarmos e viver em comunhão. Não dá para servir ao Senhor longe de Jesus.
ao ouvirmos a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós uma reação. Conduzir-nos para o centro da vontade de Deus. Conduzir-nos à obediência, à adoração, à consagração e à comunhão fraternal. Qual tem sido a sua reação diante da pregação da palavra do Senhor? Eu quero terminar o nosso sermão com 2 textos. Primeiramente, João capítulo 15, convido você a abrir lá. Versos 3 e 4. Jesus nos adverte desse modo aqui em João 15, versos 3 e 4. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A palavra só vai fazer sentido para você, só vai gerar as reações apropriadas na sua vida se você estiver ligado a Cristo. Se Jesus for o seu único e suficiente Salvador, se Ele for o seu Senhor. Somente aqueles que estão ligados a Cristo verdadeiramente têm o coração movido, os ouvidos atentos, e são chamados de ouvintes e praticantes. Somente aqueles que estão em Cristo, que entregaram a sua vida verdadeiramente para Jesus, vão ter o coração inclinados para obedecer, um coração inclinado para adorar, um coração inclinado para se consagrar, e um coração inclinado a buscar a fraternidade. Talvez você esteja meio jururu em relação à obra do Senhor, porque talvez você não esteja ligado ao corpo de Cristo. Cuidado. Ninguém pode produzir bom fruto se não estiver ligado à videira. O segundo texto que nós vamos inclusive estudar hoje à noite, né? 2 Timóteo 3. Do verso 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não tem como ser impactado pela pregação da palavra de Deus se você não reconhece a Bíblia como inspirada por Deus. Não tem como ser impactado e experimentar as reações que a palavra de Deus nos traz se você não tem nela a fonte de ensino, de repreensão, de correção, de educação, para que você se torne cada vez mais perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pregação da palavra do Senhor só vai produzir as reações esperadas no seu coração se a palavra para você for de fato essa revelação especial de Deus, essa perspectiva de inspirada por Deus e útil para te tornar perfeito e perfeitamente habilitado. Se a Bíblia para você não for a palavra do Senhor, não tem como esperar as reações que nós tratamos nessa manhã. Mas se a Bíblia for a fonte de regra, de fé e de prática, e Jesus, você estiver ligado a Jesus através da sua fé, do seu arrependimento a Ele, entregando a sua vida a Ele, certamente, quando a palavra de Deus for pregada, será natural a reação da obediência, da adoração, da consagração e da fraternidade. Que Deus assim nos abençoe.